A aula é eficiente. Pronto, começando aqui gravando a aula, então pronto. Hoje a aula é uma continuação de equação de segundo grau. Nós já sabemos que resolver uma equação de segundo grau completa ou incompleta, ou qualquer tipo, eu posso usar uma fórmula, né, pessoal? Uma fórmula chamada fórmula de Bhaskara. É isso? No Brasil, conhecida como fórmula de Bhaskara. Aquela formulazinha que nós já aprendemos, né? Que começa sempre pelo delta, né, primeiro. Que diz assim, que delta é b ao quadrado menos 4ac. E x é menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. Não é isso a fórmula? A fórmula é essa. É uma fórmula. Fórmula não se discute, fórmula se aplica. Certo? Não tem discussão. É uma fórmula, então não tem que fazer, não. A fórmula é a fórmula. Acabou essa conversa. Certo? Na continuação aqui, nós já sabemos que para resolver uma equação de segundo grau, eu tenho que tirar os coeficientes, né, A, B e C, e colocar na fórmula, né? Assim, primeiro resolve o valor do delta, depois continua. Aí, na página 58, 59 do livro de vocês. Página 59, tem isso aqui, né? Olha, prestem atenção. Ó. Estão vendo? Chegou para vocês? Chegou? Chegou. Está dizendo, aqui na tela apareceu dizendo assim, participantes estão vendo o que você está apresentando. Estão dizendo aqui. Então, vocês estão sabendo. Aí, aqui é bem pequenininho e a gente tem que continuar essa parte aqui. Na página 58, tem dizendo assim, olha, discriminante de uma equação de segundo grau. Página 59. Está aqui, bem rápido, no livro de vocês, se vocês quiserem acompanhar pelo livro, ou melhor dizendo, seria bom que acompanhasse pelo livro, né, para ver. Vocês têm o livro aí, eu estou aqui com o livro, mas vocês também têm aí, né? Então, preste atenção. Discriminante da equação do segundo grau. Ora, nós já sabemos, eu sei, vocês sabem, nós sabemos, que a fórmula para resolver a equação de segundo grau é essa. Preste atenção. A fórmula é x é igual a menos b, mais ou menos, raiz quadrada de delta, tudo isso dividido por 2 vezes a. E delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Isso aqui é um valor, né? Não vai dar um valor? Delta não dá um valor? Um número lá qualquer? Então, preste atenção. O delta, esse rapaz aqui, certo? Esse rapaz aqui, esse bichão aqui, medonha, esse delta. É uma letra grega, o delta, o número delta. Ele é chamado de discriminante da equação do segundo grau. Por que, Lázaro? Ele é chamado de discriminante da equação do segundo grau. Vamos entender por que ele é chamado de discriminante. Porque, anteriormente aí, quando a gente estava resolvendo a equação do segundo grau, quando a gente estava resolvendo, a gente achou 3 possibilidades para o delta. Certo? Quando a gente resolveu aquelas equações. Foram 3 possibilidades. Quais foram as possibilidades? O delta ou dava positivo, o delta ou dava igual a 0, ou o delta dava menor do que 0. Não foi isso que a gente viu? Nós vimos que o delta poderia ser positivo. Qualquer número positivo. Maior do que 0. Positivo. 1, 2, 3, 50, 200 e assim vai, né? Vimos que o delta poderia ser 0. E vimos que o delta poderia ser negativo. Nós não vimos essa solução, quando nós estávamos resolvendo lá? Então, preste atenção. O delta, ele nos dá umas informações sobre a equação. Ele me dá informação. Então, quando eu resolver o delta de uma equação do segundo grau, eu vou ter algumas informações. Quando eu resolver esse rapaz. Eu resolvendo ele, eu já tenho algumas informações. Por isso que ele é chamado de discriminante. Por que discriminante, Lázaro? Porque ele vai me dizer o que vai acontecer com o restante da equação. Ele me diz. Como assim, Lázaro? O delta lhe diz. Quando eu resolver o delta, ou eu vou achar ele positivo,
ou eu vou achar ele igual a zero, ou eu vou achar ele negativo. Se eu achar ele positivo, ele está me dizendo o seguinte, olha, ele fala comigo. Quando eu delta discrimina, ele vai me dizer. Quando eu achei ele positivo, ele vai me dizer o seguinte, o delta, falando comigo. Estou resolvendo a equação, achei o valor de delta. Achei ele positivo. Um número maior do que zero, positivo. Aí o delta olha para mim e diz, ei, Lázaro, você sabia que quando a equação tem o delta positivo, ela vai ter duas raízes reais e diferentes? Duas raízes reais e diferentes. Ele vai me dizer. Se eu estou resolvendo aqui, enquanto o delta é igual a zero, o delta conversa comigo. Ele fala comigo. Ele diz, Lázaro, você sabia que porque o delta foi igual a zero, a equação vai ter duas raízes reais e iguais? Duas raízes reais e iguais. E se ele der menor do que zero, ou seja, dá um número negativo, se ele me dá um número negativo, ele também conversa comigo e vai me dizer o seguinte, Lázaro, essa equação não tem raízes reais. Ela não possui raízes reais. Então, por isso que o delta, ele é chamado de discriminante da equação do segundo grau. Por que ele é discriminante? Porque quando eu resolver o delta, eu resolvendo o delta, encontrei o valor de delta, eu já sei se a equação tem uma raiz, se ela tem duas, se ela não tem nenhuma, não é assim? Se ela tem duas diferentes, se ela tem duas iguais, ou se ela não tem nenhuma. Só o delta já me diz isso. Já me dá essa informação. Então, olha, preste atenção. Vamos lá. O delta é chamado de quê? De discriminante. Olha só. Nós estávamos resolvendo aqui algumas equações aqui. Não foi? Algumas equações aqui. Dessas aqui. Nós resolvemos algumas dessas equações aqui. Você lembra que nós resolvemos um bocado dessas equações? Resolvemos algumas aqui, bonitinhas, ajeitadinhas, e vimos o que acontecia. Não foi assim? Por exemplo, quando eu vou resolver essa equação aqui, a primeira equação aqui, preste atenção, ó, olha só. Vou resolvendo ela. Vou começar a resolver ela aqui. Vamos prestar atenção o que acontece, ó. Resolvendo ela aqui, ó. A é igual a 3, B é igual a menos 2, C é igual a menos 1. Quando eu resolver o delta, delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 3, vezes C, que é menos 1. O delta vai ser 4, aí mais 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. Né? Mais por quê? Ó, menos por menos mais. Delta dá igual a 16. Pronto. Delta deu, olha. Delta deu maior do que zero. Maior do que zero. Eu já sei, por essa informação aqui, ó, que o delta deu positivo, ele é maior do que zero. Eu já sei, como ele é o discriminante, ele está me conversando comigo, esse delta aqui, está dizendo, Lázaro, se você continuar resolvendo essa equação aqui, se eu continuar resolvendo, sabe o que vai acontecer? Vai ter duas raízes reais e diferentes ou distintas. A solução, a equação vai ter no final duas soluções reais e diferentes. O delta está me dizendo isso. Certo? Ele me diz isso. Outra coisa, se o delta é negativo, por exemplo, essa daqui, ó. Essa daqui, ó. A é 5. B é menos 4. C é igual a 2. Delta vai ser quem? Vai ser B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta vai ser 16 menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 2, 40. Delta vai ser igual a menos 40 menos 16 dá 24. O que aconteceu? Olha? O delta foi negativo. Então, agora, não precisa vocês levarem para cá para resolver a equação, não, né? Olha, menos B mais ou menos raiz quadrada de delta dividido. Vocês não precisam trazer para cá mais não agora, que vocês traziam para cá, não era? Vocês traziam, ficava 4 mais ou menos raiz quadrada de menos 24 dividido por 2A, né? Que é 2A, e dividido por 2 vezes 5. Aí aqui
vocês paravam e diziam, não posso resolver porque o delta deu negativo aqui, a raiz não tem. Agora, vocês, quando estiverem resolvendo a equação, vocês podem parar aqui, ó. Parei aqui se for negativo. Se você achou o delta negativo, ele está conversando com você. Ele é discriminante. Ele é discriminante. Se ele é discriminante, ele diz a você o seguinte, ei, Lázaro, pode parar de resolver isso aqui. Por que eu posso parar? O delta é negativo. Se o delta é negativo, a equação não possui raízes. Pronto, o delta conversou comigo. Ele me disse isso. Se o delta me disse isso, eu não posso fazer nada. Ele foi quem falou comigo. Não é assim? Entendeu aí como é interessante? Se eu tivesse outra equação aqui, por exemplo, tivesse aqui, por exemplo, x ao quadrado menos 12x mais 36 igual a zero. Uma equação dessa. Vamos lá. Delta é quem? Tirando o A, que é 1. B, que é menos 12. C, que é 36. Eu tenho que delta é quem? Olha? B ao quadrado menos 4 vezes... B ao quadrado menos 4 vezes A, que é 1 vezes 12, que é 36. Delta vai ser igual a 144 menos 4 vezes 1, 4 vezes 36, 144. Delta deu igual a 144 menos 144 deu igual a zero. Esse delta aqui, ele está falando comigo também. Ele está me dizendo assim, Lázaro, essa equação aqui, quando você chegar no finalzinho dela, você vai continuar resolvendo ela. Chegar no finalzinho dela, você vai ter duas soluções iguais. Duas raízes reais e iguais. Então, o delta é chamado de discriminante por isso. Por que o delta é chamado de discriminante? Porque ele me diz o que vai acontecer com a equação a partir dele. O valor de delta, ele me diz o que acontece com a equação. O que ele me diz? Quando o delta é maior do que zero, ou seja, é positivo, a equação tem duas raízes reais distintas, ou seja, diferentes. X' é diferente de x duas linhas. Quando delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais e iguais. Ele vai me dizer. Lá no final eu vou aparecer duas raízes reais e iguais. E aqui ele vai me dizer, quando o delta é menor do que zero, a equação não tem raízes reais. Então, estou resolvendo, cheguei no delta, o delta deu negativo, eu já paro ali, encerro minha continha e digo, não possui raiz. Está vendo aí como é interessante? O delta, que é o rapazão lá de dentro da coisa, é chamado de discriminante de uma equação de segundo grau. Por que ele é discriminante? Porque ele conversa com você. Ele diz a você o que vai acontecer. O que vai acontecer com a equação a partir dali. Se ele for positivo, ela terá duas raízes reais e diferentes. Se ele for negativo, ela não terá raízes reais. Se ele for igual a zero, terá raízes reais e iguais. Entendeu aí? Chegaram aí com a conclusão, como é bonita a equação de segundo grau, como tem coisa bonita na equação. Por exemplo, olha essa equação aqui. Você pergunta aqui. Preste atenção. Está aqui essa equação. Ó. Essa equação aqui. Ó. Olha, essa equação. Olha o que o menino disse aqui. Diz assim, ó. Vamos determinar o número de raízes reais distintas de equações do segundo grau sem resolvê-las. Vejam alguns exemplos. Preste atenção. Olha, essa equação aqui, ó. Primeira equação. O que o rapaz fez aí nessa primeira equação? Está aqui. Ele encontrou só o delta, olha. Encontrou o delta e o delta deu igual a 1. Aí 1 é maior do que 0, ou seja, delta foi maior do que 0. Ele disse, como o delta é maior do que 0, a equação tem duas raízes reais e distintas. Sem precisar resolver o resto, eu já sei que ela vai ter duas raízes reais e distintas. Essa daqui, ele resolveu essa daqui, achou o delta. O delta deu negativo, olha. Menos 336. Deu negativo. Delta menor do que 0. Como o delta é menor do que 0, a equação não tem raízes reais. Ou seja, o número de raízes reais é 0.
Aí essa daqui, ó, essa outra equação aqui, ó, daqui a outra. Foi resolver, aí deu delta igual a zero. Ó. Como delta é igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. Ou seja, uma única raiz real. Duas raízes reais iguais é uma só, né? Tá vendo aí? Isso quem me disse foi quem? Quem me deu essas informações? Foi somente o valor do delta. Por isso que o delta é chamado de discriminante de uma equação do segundo grau. Quem é o discriminante da equação do segundo grau? É o delta. Por que que ele é discriminante da equação? Então, está aqui umas questõezinhas para vocês fazerem, brincarem, né? A respeito disso aqui, né? Tem umas questõezinhas aqui para nós brincar. Mas eu vou pedir a vocês só para vocês resolverem aqui. Página... Presta atenção. Página 62. Aqui, ó. 62. Certo, pessoal? 62. Vocês vão fazer a questão 79. Vão anotando aí. Anota aqui, deixa eu anotar aqui no papelzinho, senão eu perco. O menino levou meu lápis. 79. Questão 79, certo? Questão 80 e questão 81 e questão 82. Pronto, só isso. 79, 80, 81 e 82. Lembre-se que na 82 tem equações aí que não estão arrumadas. Arrumem. Por exemplo, só dar uma dica aqui para vocês. Olha, na 82. Olha essa questão aqui, olha. Tá vendo aqui essa questão, ó? Tá vendo? Então, o que vocês vão fazer, pessoal? Primeiro, vamos transformar isso aqui em fração, tirar o MMC, ajeitar bem bonitinho para poder ver o que vai acontecer. E se não quiser, resolva com o número aí. Se não quiser. Aqui, ó, nessa daqui, tem que tirar primeiro o MMC, de 2 e 3, ajeitar depois letra para o primeiro membro, todo mundo para o primeiro membro, junto os termos semelhantes. Alguma dúvida, vocês vão perguntar. Certo? Beleza? Então, tá aí. Lembre-se, o delta é chamado de discriminante de uma equação do segundo grau. Por que que ele é chamado de discriminante? Porque ele me diz, ele me informa, quando eu resolvo ele me informa, ele me dá uma informação se a equação vai ter raízes reais, se a equação não vai ter raízes reais, se a equação tem uma raiz real, se a equação tem duas raízes reais diferentes. Beleza? A aula só essa, que é para... Não podemos juntar muita coisa, não, que aí vocês confundem a cabecinha, aí não aprendem nenhuma coisa e nem outra. Aí não serve. É mesmo que eu não dá aula. Né, Letícia? Quer dizer, para Letícia também hoje tanto faz, porque Letícia está dormindo. Hoje tanto faz da aula como não, né, Letícia? Mas vamos lá. Vamos pronto. Que é Lázaro? Repita, por favor. Olha aí, tá vendo? Estou dizendo a você que ela estava dormindo. Então, prestem atenção. Tava, não vou mentir não, tava dormindo. Tava. Eu estou dizendo a vocês que Poste eu não... lá a aula no grupo que eu vou reassistir. Vou postar mesmo. Estou dizendo a vocês que eu só estou dando um assunto só, porque não adianta eu botar vários assuntos e vocês não aprenderem. Então, vocês têm que aprender cada assunto, aprender, porque vocês vão precisar. Por isso que vocês precisam aprender esse negócio. Então, pronto. Essa foi nossa aula de hoje. Fiquem com Deus. Até a próxima aula. Se Jesus nos abençoar e a gente estiver aqui para dar essa aula. Deus quiser, estaremos. Valeu? Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.